em relação a trabalho e emprego aqui na Austrália desde a pandemia. Eu já falei em vários vídeos aqui no canal e eu também relatei nos últimos 3 vídeos todos os trabalhos que eu tive que fazer durante a pandemia e todas as coisas que aconteceram comigo durante a pandemia. E um vídeo que eu fiz, acho que foi em junho, julho do ano passado, que é bem ruim o vídeo por sinal, mas a mensagem tá boa. É um vídeo onde eu falo que muita coisa ia mudar por conta da pandemia e que provavelmente os vídeos que tem, né, os vídeos antigos que a gente fala sobre trabalho e a vida na Austrália, provavelmente não fariam mais tanto sentido após a pandemia. Obviamente que a gente ainda tá vivendo a pandemia e todos os estados aqui da Austrália operam com políticas e regras diferentes. Então, há 2 semanas atrás, eu tive o lockdown aqui em Melbourne, mas nos outros estados tava tudo indo normal, não tinham casos lá e eles não tiveram o lockdown. E lembrando vocês que provavelmente as coisas que eu falar agora vai servir apenas para Melbourne. Eu não sei se isso vai funcionar necessariamente para os outros estados e para as outras cidades. Pode ser que eles tenham sofrido outras mudanças que não aconteceram aqui em Melbourne. Então, como vocês sabem, a minha experiência, né, sempre foi na área de hospitalidade, turismo, a faxina, e agora eu tô trabalhando em uma loja de sapato. E eu vi essas mudanças basicamente nesses setores. Vários outros setores tiveram mudanças bem específicas, como a área da saúde, aumentou a demanda, então foi um setor que cresceu bastante aqui na Austrália nesses últimos meses. TI continuou com um crescimento e uma evolução muito mais rápida do que antes da pandemia, e isso foi universal, não foi só aqui na Austrália, foi no mundo inteiro. Mas isso tudo a gente já sabe. E além de todas as mudanças que a gente passou, né, de regras de limpeza, o uso obrigatório de máscara em algumas ocasiões, ter que escanear o QR Code em todo lugar que tu vai, e seja restaurante, shopping, a gente tem que pegar o nosso celular e escanear. Essas coisas são mudanças básicas que também podem ter acontecido no mundo inteiro. E aí, pensando nisso, eu juntei aqui 5 mudanças que pra mim foram as mudanças principais que causaram algum impacto aqui em Melbourne. E essas mudanças foram bem visíveis, né? Eu vi em todos os setores, para todos os bolsos e jeitos. A primeira coisa que eu notei é que não existe mais tanta oportunidade de trabalho full-time. As empresas estão começando a contratar primeiro como se tu fosse casual, né, casual, e aí depois de um período que antes eram só 3 meses normalmente, elas estão levando mais tempo para te efetivar definitivamente no trabalho. E só um parênteses aqui, se tu não sabe, aqui na Austrália normalmente os contratos a gente tem part-time, full-time and casual. Então, como part-time, a pessoa trabalha normalmente 20, 30 horas por semana, ela tem direito a ser paga quando ela fica doente, ela tem direito a férias pagas e todos esses mínimos direitos. Full-time, normalmente a pessoa vai estar trabalhando, né, 5 vezes por semana, 7 horas e meia por dia, ela tem as férias, ela tem todos esses direitos de trabalho normal. E a pessoa que é casual, ela não tem nenhum desses direitos. Se ela não trabalha, ela não recebe, mas pra compensar isso, normalmente quando tu é casual, tu ganha mais por hora, né? Porque a gente não recebe quando a gente fica doente, porque a gente não recebe férias e nem nada do tipo. E a grande diferença dessas 3 é que as pessoas que são casual, elas não têm uma hora mínima de trabalho que elas têm que receber por semana. Part-time tem uma hora mínima, então se eu sou part-time, eu tenho que receber pelo menos 8 horas de trabalho por semana. O meu empregador não pode simplesmente me mandar embora e não vai trabalhar. Ele tem que me dar pelo menos 8 horas de trabalho por semana, e quando tu é full-time, o empregador tem que te dar 5 horas de trabalho por semana. Então, por conta dessa incerteza, dessa instabilidade, os empregadores estão optando por contratar casual, porque no final das contas, se acontecer alguma coisa, eles não são obrigados a dar hora e eles não vão perder tanto dinheiro assim. Várias empresas estão contratando casual, ou então tem muita empresa fazendo contratos, né? Fecha um contrato contigo por 1 ano e tu vai trabalhar naquela empresa por 1 ano. Também é uma coisa bem comum aqui na Austrália. A segunda coisa que tá acontecendo aqui é que tem muita demanda para pouca oferta. Isso significa que tem muita vaga de trabalho para poucas pessoas aplicando, principalmente no setor de hospitalidade. E isso se dá porque normalmente, né, os estudantes internacionais, as pessoas em Working Holiday Visa, eram as pessoas que optavam e que preenchiam essas vagas de trabalho.
e a maioria delas voltou para seus países, então Melbourne está completamente vazia. E aí tem vários restaurantes, cafés e lugares que tu vai passar e eles estão contratando pessoas e eles simplesmente não acham. Então tem muito trabalho sobrando, que me leva para a terceira coisa. Agora é o momento, né, que a gente, como internacionais, a gente tá tendo para poder trocar de trabalho e ter novas oportunidades, muitas vezes até na nossa área, né? Eu não tenho uma área, tá, gente? Eu tô falando por outra pessoa. Para dar um exemplo, como não tem tanta gente qualificada aqui na Austrália, as vagas não estão exigindo tanto como costumava ser exigidas antes, né? Então eu consegui o meu trabalho trabalhando na loja e eu não tinha experiência nenhuma com vendas. E antes da pandemia, provavelmente eu estaria concorrendo com outras 20 pessoas que tinham pelo menos 5 anos de experiência e provavelmente eu nunca ia conseguir a vaga, porque as pessoas aplicando comigo eram sempre melhores e tinham a experiência comprovada. Então eu tenho visto bastante gente que quando eles botam, né, a vaga disponível no site, eles já botam assim, não tem problema se não tiver experiência, só precisa ter a força de vontade para querer ser treinado e fazer as coisas acontecerem. Quando abrir as fronteiras, vão ter muitas possibilidades e oportunidades para trabalhar aqui na Austrália. A quarta coisa que eu tenho notado que ficou ainda mais forte foi conseguir um trabalho por indicação ou indicar pessoas para a vaga de trabalho. E o grande motivo disso é que simplesmente não tem gente aplicando para as vagas. Então muitos lugares estão toda hora perguntando: ah, tu tens um amigo que tu conhece que gostaria de trabalhar nessa vaga? Tu tem alguém que tu confia? Porque é melhor pegar uma pessoa indicada que não tem experiência do que um desconhecido sem experiência. Então eu vi que essa coisa da indicação tem crescido cada vez mais aqui, e porque as empresas não querem perder tempo e não querem perder dinheiro porque elas já perderam muito, elas estão realmente apostando nas indicações e elas estão indo muito atrás das referências, né? Porque aqui quando a gente faz o nosso currículo, a gente tem que pelo menos botar 2 a 3 referências que as pessoas vão ligar e vão perguntar: essa pessoa é boa mesmo? E a quinta coisa, que é a mais importante de todas, é que não existe mais essa coisa de job title, né? Eu não sei como é que fala em português. Antes da pandemia, aqui na Austrália, é bem comum de tu ser contratado para executar só uma função. Isso é uma coisa bem da Austrália. Então, assim, se eu trabalhasse em um café, tu tava sendo contratado para ser o barista fazendo café e essa era a tua função. Ia ter uma pessoa para lavar a louça, o chefe para cozinhar, o ajudante para cortar. Tinha uma pessoa para cada função. E agora os lugares estão querendo que tu tenha mais habilidades do que a habilidade principal. Então, se tu é barista, tu provavelmente vai ter que ajudar a cortar legume, a lavar a louça, a pegar pedido, a cozinhar. Tu vai ter que fazer tudo um pouquinho, porque as empresas tiveram muito prejuízo. Então, elas estão procurando cada vez mais por pessoas que sabem fazer de tudo um pouquinho. Um exemplo também do hotel onde eu trabalhava. Quando eu estava trabalhando como housekeeping 2IC, em algum dado momento eu estava fazendo a função de todo mundo e eu tive que aprender várias outras coisas que eu nunca tinha feito antes. Então, quanto mais skills tu tem, quanto mais coisa tu sabe e quanto mais disposição tu tem pra fazer várias coisas ao mesmo tempo, melhor. Então é isso, gente. Pra quem pergunta muito sobre trabalho e tem várias dúvidas, eu acho que essas foram as principais mudanças que aconteceram, principalmente aqui em Melbourne. Parece doido, parece bizarro, mas a Austrália cresceu muito mesmo durante a pandemia. O país não parou em nenhum momento, tem muita oportunidade, tem muita chance de crescer aqui, de trabalhar em várias áreas, em vários setores, não importa a tua profissão, e eu acho que vale a pena, né, vocês começarem a se planejar para que quando as fronteiras abrirem, vocês já tenham tudo certinho. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um like no vídeo, se inscrevam aqui no canal e me sigam no Instagram, @paolarmm, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!